Pensar otimizado é preciso. Canal Matema Sampa desenvolvendo o seu olhar clínico. Muito bem, mais uma questão aqui do ENSEJA. O que é ENSEJA? Exame Nacional de Certificação e Competência para Estudantes Jovens e Adultos. Então, se você não terminou ainda o teu ensino médio ou ensino fundamental, existe este exame que você pode fazer e concluir rapidamente, ok? Obviamente que você tem que ter a idade mínima aí, né? Então, essa aqui é uma questão, é a questão 32, vai falar de juros simples, capital, montante, né? E esta prova ocorreu em 2019. Muito bem. O que fala a questão? Um casal necessita de 40 mil reais para reformar seu apartamento. Eles dispõem somente de 32 mil reais e decidem investir todo esse dinheiro para completar o valor necessário para a reforma. Após pesquisar, encontram em um banco 4 planos de investimentos diferentes, todos com taxas em juros simples, conforme indicado. Plano 1, 1,2% ao mês. Plano 2, 2,5% ao mês. Plano 3, 4,1% ao trimestre. Perdão, plano 2 é ao bimestre, tá? 2,5% ao bimestre. Plano 4, 9,8% ao ano. Observando que a capitalização ocorrerá no fechamento do período de cada plano, o casal pretende optar por aquele em que o valor necessário para a reforma, cujo custo será mantido inalterado, será obtido na menor quantidade de meses possível, né? E aí nós temos quais planos? Pergunta, qual plano de investimento o casal deverá escolher? Plano 1, plano 2, plano 3 ou plano 4? Aqui tem algumas questões importantes que nós precisamos realçar. Primeiro, observando que a capitalização ocorrerá no fechamento do período. Então, se você fizer um plano que seja a taxa de juro mensal, vai fechar a cada mês. Se você fizer um plano bimestral, fecha a cada bimestre. Plano trimestral vai fechar a cada trimestre, né? Então, se você passou um mês a mais do trimestre, tem que esperar vencer o trimestre. E o plano anual você tem que esperar, tem que ser ano a ano. E quer também que tenha a menor quantidade de meses possível. Então, essa que é a questão, quer pagar em menos meses possível. E aí, a gente vai fazer os nossos cálculos e verificar qual plano é interessante. Se a gente for só olhar as taxas aqui, ó, 1,2% ao mês, aqui é 2,5% ao bimestre, então dá 1,25%. Então, essa aqui já seria mais vantagem, se fosse só pensar nisso, né? 4,1% ao trimestre vai dar mais do que 1,25% ao mês. E 9,8% ao ano dá menos de 1% ao mês. Então, aqui pensando em taxa única e exclusivamente, seria essa a menor taxa. Só que aqui você tem que esperar um ano, depois se for renovar tem que ter mais um ano. Então, são no mínimo 2 anos aí, 24 meses. Então, tem que ver se compensa. Mas vamos aos nossos cálculos. Temos 2 caminhos que podemos seguir. Primeiro, o que é juros, né? Os juros, ele vai ser igual a um capital multiplicado por uma taxa T, ou taxa I, perdão, vezes um tempo T. Aqui nós temos a visita de uma formiguinha. Olá, formiguinha. Tá passeando aí na tela de vocês aí. Então aqui, esses juros vai ser o quê? Eu quero 40 mil.
Então, eu posso aplicar os 32 mil e quero um juros de quanto para dar 40 mil? Se eu já tenho 32, eu posso partir considerando que os juros que eu preciso é de 8 mil. Para dar os 40, né? Então, essa é uma das formas de resolver, né? O nosso capital é 32 mil. O I é a taxa de juros. E o T é o tempo. Quantos meses, se for em mês, quantos bimestres, se for em bimestre, quantos trimestres, se for em trimestre, ou quantos anos, se for em ano. Com isso, a gente vai descobrir que para eu ter esses 8 mil de juros, que é o que eu preciso, né, para juntar com os 32 e dar os 40, eu vou ter uma taxa multiplicada por uma quantidade de tempo, né? Então, a gente vai passar este 32 para o lado esquerdo, aqui ele está multiplicando, então ele vai vir dividindo, ficando assim, ó, 8 mil dividido por 32 mil, igual o I, que é a taxa de juros, vezes o tempo que ficou aplicada esta taxa. Muito bem. Esta divisão é uma divisão fácil, porque a gente vai cortar 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. Significa o que é isso? Estamos dividindo tanto a parte de cima da fração, que é numerador, quanto a parte de baixo da fração, que chama-se denominador. Por quanto? Por 1000. Por isso que a gente cortou 3 zeros aqui, e aqui também, dividindo por 1000, cortou 3 zeros. A vírgula desloca 3 casas para a esquerda. 8 mil dividido por 1000 dá 8. 32 mil dividido por 1000 dá 32. Ainda dá para simplificar este 8 e este 32. O 8 e o 32 estão na tabuada do 2, estão na tabuada do 4, estão na tabuada do 8. Então, a gente pode simplificar. 8 dividido por 8 vai dar 1. E 32 dividido por 8 vai dar 4. Aqui nós dividimos por 8. Aqui também dividiu por 8. Ok? Então, ficou 1/4 é igual a I vezes T. O que é o I mesmo, gente? É a taxa de juros em porcentagem, né? Quanto que é R$1 para dividir para 4 pessoas? Se fosse R$1 para dividir para 2 pessoas, daria 50 centavos, 0,5 ou 0,50, se você preferir. Se eu vou dividir R$1 para o dobro de pessoas, cada um que ganhou 50 vai dividir a metade, né, para cada um, né? Para o outro colega. Então, 1/4 é 0,25, igual a IT. Horas, o que significa 0,25? Significa que o I vezes o T vai dar 0,25, ou seja, esse aqui seria, pensando em porcentagem, 25%. 0,25 é equivalente em porcentagem a 25%. 25 centavos, 25 centésimos, né? Então, isso é equivalente a 25%. O que significa isso? Que a taxa de juros vezes um determinado tempo deu isso aqui, o equivalente a 25% de juros. Horas, nós temos aqui uma sugestão, 2,5% ao bimestre. Se aqui deu 25, esse T aqui, ó, tem que ser 2,5 vezes 10, né? Ok? Então, esse tempo aqui é 10, ó. Porque 10 vezes 2,5 vai dar 25%. Agora, é 10 meses? Não, é 10 bimestres, né? Porque a taxa aqui está ao bimestre. Então, 0,25. Se eu pegar isso daqui, se eu tenho em porcentagem 25%, então o I vezes o T tem que dar 25%. Se eu considerar que o nosso I é 2,5%,
25%, né? Ó. Quando eu multiplico ele por 10, ele vai para 25%, ok? Então, esse tempo aqui, ó, é 10 o quê? 10 bimestres, né? Então, no total aqui, o tempo, vamos pensar aqui, ó, é igual a 10, o quê? Bimestres. Isso é equivalente a 20 meses, né? Professor, já está respondida a questão? Já está respondida a questão. É o plano B. Ok? Plano B. Só que aqui tem algumas considerações que eu gostaria de fazer com vocês. Primeiro que vai ter outro modo que eu vou fazer também. Então, primeira consideração. A taxa de 2,5 ao bimestre é maior do que a taxa de 1,2. Por que que não foi escolhido a taxa de 1,2, sendo que ela é menor do que essa? A de 4,1 é maior mesmo. A de 9,8 ao ano também é menor. Por que não foram escolhidas? Primeiro, aqui deu 20 meses. Se eu for escolher a taxa ao ano, um ano só não vai resolver. Porque 9,8%, se eu preciso de 25%, aqui não vai dar. Então, isso daqui, nessa taxa aqui, vai demorar bem mais tempo para atingir os 25%. Ok? Porque esses juros aqui tem que dar 25%. Se eu tenho só 10% ao ano, em 2 anos vai ser 20%, né? Então, aqui não compensa, porque essa taxa é menor. Pessoal, mas eu preciso de uma taxa maior para dar um juro maior. De fato. A taxa maior seria 4,1, só que ela é ao trimestre. Se eu colocar 4,1 ao trimestre, vai dar mais do que 20 meses, ok? Portanto, o que é plausível que atendendo às condições é 2,5 ao bimestre. Quando a gente fizer 10 bimestres, você vai ter os 25% que precisa para você conseguir esses juros de R$8.000, ok? E aí vai dar 20 meses, que são os 10 bimestres. O exercício não pergunta quantos meses, poderia até perguntar, mas não pergunta. Ele pergunta qual é o melhor plano de investimento. Então é o plano 2. Agora, poderia ter feito por um outro caminho? Sim. Talvez um caminho mais trabalhoso, mas poderia pensar também. Eu tenho uma outra fórmulazinha que é montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. É um pouco maior, mas também chega lá. Quem é o montante que eu quero? Eu quero os 40 mil. Então, eu vou dizer, eu quero 40 mil. Qual o capital que eu tenho? Eu tenho 32 mil. Que vai multiplicar 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Quando eu multiplico por esse 1, vai dar os 32 mil. Esse IT vai ser os juros que vai ter em cima dos 32 mil. Tá? Então, esse carinha, 32 mil vezes o IT, é exatamente isso que nós já calculamos aqui, ó, que são os 8 mil, que vai ser acrescido aos 32 mil para dar os 40. Certo? Passando 32 mil para a esquerda, vai ficar 40 mil dividido por 32 mil. É igual a 1 mais I que multiplica T. Lembrando, gente, que o período T e a taxa tem que estar na mesma dimensão. Se eu tenho uma taxa anual, o tempo tem que ser em anos. Se eu tenho uma taxa mensal, o tempo tem que ser em mês. Então, nesse caso, a taxa era 2,5 e o tempo, 2,5 ao bimestre e o tempo, bimestre. Então, eu teria que dar 10 bimestres para conseguir os 25%. Por isso que são 20 meses. Fazendo essa divisão, já não é mais novidade para ninguém. A gente vai simplesmente cortar aqui. Ficou 40 e o 32. Nós vamos simplificar o 40 e o 32. Dá por 2, dá por 4 e dá por 8. 40 dividido por 8 vai ser igual a 5. E 32 dividido por 8 vai ser igual a 4. 5 quartos. 5 quartos é 4 quartos mais 1 quarto. 4 quartos é um inteiro. Então, é um inteiro e 5 quartos. Então, isso daqui é, perdão, um inteiro e 1 quarto, né?
Então, 5 quartos, vamos dizer que é 1,25, porque 1 quarto é 0,25, como já vimos anteriormente. É igual a 1 mais IT. Trazendo 1 para o lado esquerdo, ele vai passar subtraindo. 1,25 menos 1 é igual a I que multiplica T. R$1,25 menos R$1 vai dar o quê? 25 centavos. Ok, então 0,25 é igual a I vezes T. Então, de novo, nós caímos, ó, na mesma situação. A taxa vezes o tempo tem que dar 0,25. Isso aqui representa 25%, né? Então, 25% vai ser igual a taxa de 2,5 vezes 10, ok? 2,5% vezes 10. Esse 10 aqui é o T, que é o tempo, né? De quantos bimestres, e esse carinha aqui é a taxa de juros, ó, o I, ó. Então, isso aqui é 2,5% ao bimestre, perdão, ao bimestre. Perfeito? Tá bonito esse bimestre aqui. Oh, meu Deus do céu. Bimestre. Então, 2,5% ao bimestre. Portanto, atende aí a condição do plano B, satisfazendo o que o exercício pede. Eu espero ter conseguido deixar clara essa aula, esse vídeo para você, explicar aí como é que funciona a questão de juros, nesse caso juros simples, e também apresentando de bandeja aqui para você um cálculo de um montante, né? Quanto eu quero ter, né? Quanto eu tenho de capital inicial que eu estou investindo e qual que vai ser o meu montante daqui a um determinado período. Então, daqui 20 meses, ou seja, 10 bimestres, eu aplicando R$32 mil, eu vou ter R$40 mil. Qual taxa de juro, professor? 2,5% ao bimestre. Ok? É isso aí. Peço sempre que você possa compartilhar nas suas redes sociais, fazer os seus comentários, se inscrever no canal, para o canal crescer e chegar a ajudar mais pessoas. Quanto mais você divulgar, mais o canal fica visível e mais pessoas vão ver os nossos vídeos e aprender assim como você. Obrigado pelo prestígio e carinho. Não esqueça de divulgar nas suas redes sociais. Um abraço, muita paz e felicidade a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.